Eu quero ser Senhor, tua extensão, para todos te conhecerem. Nessa nossa segunda parte da mensagem, irmãos, nós vamos ver aqui como ser usado por Deus com este fim de ganhar almas. Primeiro, preste bem atenção, repitam comigo: amor pelas vidas humanas, amar como Ele amou. E como Deus amou? De tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E que tal maneira é essa? Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o primeiro, o primeiro passo. A primeira coisa a ser feita para ser usado por Deus com o objetivo de ganhar almas. Irmãos, amar as vidas humanas, amor pelas vidas humanas, amar como Ele amou, de tal maneira. Mateus capítulo 9, versículo 36. Vamos lá. Mateus capítulo 9, versículo 36. Está escrito aí da seguinte maneira. Oh, irmãos, que essa palavra possa mudar a sua maneira de servir a Deus. Que você se deixe conduzir por essa palavra. Que como servo de Deus em 2012 seja escrita uma nova história a seu respeito. Que Deus possa preencher páginas lindas durante este ano, que o saldo dele, através de usar você, seja positivo. Que você possa produzir, irmãos, muitas felicidades e alegrias para o coração de Deus. Porque é uma grande festa no céu por causa de um pecador que se arrepende. Diz assim o texto, Mateus capítulo 9, versículo 36. E vendo as multidões, teve grande compaixão. Olha aí, ó. Jesus olhou para a multidão. E a primeira coisa que ele teve daquela multidão foi compaixão dela. Nós sabemos que os últimos dias que temos vivido antes da vinda de Cristo, antes que tudo se acabe, o amor tem se esfriado, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Hoje a gente passa ao lado de uma pessoa que sofre e tem gente que nem se sensibiliza. Não tem nem sensibilidade. Uma coisa que eu não gosto de ver é alguém chorando na rua. É alguém chorando. Eu paro, pessoal. Eu tenho que parar. Alguém chorando. Só quando não dá, dependendo da situação. Outro dia eu estava com a minha esposa e eu vejo de longe. Minha esposa, aquela senhora está chorando. E ela está chorando. Minha esposa não viu. Depois eu passei, olha lá atrás, ela está chorando. A mulher estava... Foi até no shopping, ali próximo ao shopping Araguaia, nós estávamos chegando e a moça passou chorando. Aí foi só para deixar, nós demos uma volta rápida dentro do shopping, foi para deixar um negócio lá, voltamos, aí quando eu voltei eu vi ela lá do outro lado, ela está chorando, está em prantos. Ninguém olhava para a menina, ninguém parou assim para perguntar o que há, o que está acontecendo, por que você está chorando? O amor de muitos esfriará, e o pior é que o amor da igreja pelas vidas humanas está esfriando. O que é que você faz quando vê uma pessoa estirada no chão? O que você faz? Lembra lá da parábola do bom samaritano? Primeiro passou o sacerdote, né? Depois passou quem? O levita, né? E depois passou o bom samaritano. O que você tem feito quando você vê uma vida sofrendo, padecendo? Você já foi em um hospital de câncer? Você já foi em um hospital de pessoas aidéticas? Você sabe o que acontece lá? A senhora tem uma base, irmã Lourdes, cadê a irmã Lourdes?
Lá no seu turno, a senhora tem uma base de quantas pessoas morrem durante o período que a senhora está trabalhando? Uma média de 2 pessoas. A senhora trabalha 6 horas. 6 horas. Né? É. Essa é a irmã Lourdes aqui, obreira da nossa igreja. Enquanto a senhora trabalha no horário de 6 horas, pelo que a senhora sabe, uma base de 2 pacientes por dia. 2 pacientes por dia. A senhora trabalha onde? Araújo Jorge. No Araújo Jorge. Eu conheci um rapaz que ele dá plantão à noite. Você talvez deve conhecer, Saulo, o nome dele, é um senhor. Ele parece que ajuda a carregar lá os... Maqueiro. É o maqueiro, exatamente. Ele me falou que no plantão ele já viu cerca de 5 a 7 pessoas. Normalmente à noite morre mais gente. É. Teve uma vez que ele falou que ele contou de 10 a 15 pessoas. Verdade. Irmãos, é muita gente que morre. E isso aqui, no Araújo Jorge. Pergunte para a pessoa do seu lado, o que você está fazendo como servo de Deus? Eu não tenho nada a ver com isso não. Ué, quem aqui aceitou Jesus como seu Senhor? Você não tem nada a ver com isso? Qual é a vontade do seu Senhor? Que os homens sejam salvos, que venham ao conhecimento da verdade. Ele quer usar os seus servos. Ele quer usar. Você não tem nada a ver com isso. Estamos limitados a cultos, campanhas, correntes, igreja, casa, trabalho, escola, igreja, corrente, casa. Quando há uma campanha de evangelismo, quantos participam? Quando há um curso, um estudo sobre evangelismo, quantos participam? Quando é chamado, estamos precisando de pessoas para visitar hospitais, quantos de vocês se colocam à disposição? Não, eu tenho casa para cuidar, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Isso não é servo. O servo tem que atender à vontade do seu Senhor, sem contar com aqueles que têm um chamado ministerial e estão que nem Jonas, estão fugindo. Temos que amar. Se você quer ser usado por Deus como servo, você tem que aprender a amar o ser humano. Não é ter ódio. Nós estamos pregando aqui, ali há um bar em frente à igreja. Nesse momento tem gente se alcoolizando. Tem gente se drogando. Quando você olha para essas pessoas, bando de perdedores, é assim? Bando de desocupados, bandos de ímpio, vão tudo para o inferno. E tem crente que fala com prazer. Quando ele passa em frente a um bar, em frente a uma boate, olha assim, só tem pecador nesse negócio, vai todo mundo para o inferno. Quantos desses você irá se deixar usar por Deus para atraí-los a Cristo? Temos que tocar a trombeta, mas para fazer isso é preciso amar. Amar como Jesus. Jesus teve compaixão. Repetindo aqui esse texto, 9:36 diz: e vendo a multidão, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm o quê? Elas andavam como? Cansadas e o quê? Tem muita gente cansada do pecado, tem muita gente cansada do mundo, tem muita gente cansada, irmãos, de ser escrava do diabo, de ser escravas de Satanás. E muitas não sabem como sair. Muitas não têm nenhuma ideia de como se libertar. Algumas acham que foram até feitas para isso, para viverem nessa opressão. João capítulo 15, versículo 13, também registra. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13. Assim diz a palavra de Deus: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Repita comigo: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Ide
e pregai o Evangelho. Quer ser amigo de Jesus? Quando você assume essa posição de servo, você se torna amigo dele, porque ele foi o maior de todos os servos. No reino de Deus, o maior não é quem é servido, é quem serve. Ainda mais quem serve levando o Evangelho do reino de Deus. Bem-aventurados são os pés dessa pessoa. Não só os pés, mas toda a sua vida. Irmão, Jesus percorria longas distâncias, você sabe disso. Ele percorria longas distâncias pela terra, pelos montes, pelos mares. Muitas vezes, distâncias percorridas, irmãos, a pé, caminhando. Não tinha os carros velozes que temos hoje. Não tinha trem, não tinha ônibus, não tinha bicicleta, não tinha nada disso. Para ganhar uma alma. Ele percorreu distâncias e mais distâncias para ganhar um gadareno, libertá-lo de Satanás. Percorreu uma distância longa para ganhar uma mulher samaritana. E assim ele fazia com todo amor. Esse é o nosso mestre, pessoal. O discípulo tem que querer ser igual ao mestre. Muitos estão com a vida amarrada, porque não estão cumprindo com a vontade do seu Senhor. Aquele que servir bem como diácono, alcançará uma grande posição e muita confiança na fé. A hora que você despertar para isso, eu sou um servo de Deus, e eu tenho que amar almas, eu tenho que amar as vidas humanas. Ao invés de odiar essa minha vizinha, eu tenho que amar essa minha vizinha. É o diabo que está usando ela. Deus quer me usar para que essa vizinha seja liberta. Deus, por que o Senhor colocou uma vizinha tão megera do meu lado, dividida só por um muro? Eu não entendo, meu Deus. Você não entende por que essa vizinha aí que ninguém gosta dela está morando do teu lado? Você não entende? Você não compreende seu chamado? É muito fácil estender a mão. Deus, coloca um anjo com a vassoura cheia de fogo, passa essa vassoura e tira essa vizinha daqui, manda ela embora. É muito fácil. Mas não é isso que Deus quer de você. Diga para a pessoa do seu lado: Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer te usar, minha irmã. Jesus nos conquistou com o quê? Com amor. E não com ódio. Nos amou também. Segundo, renunciar, negar a si mesmo. Repita comigo: renunciar, negar a si mesmo. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Então diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Posso ir lá, pessoal? Então diz assim, Lucas, capítulo 9, versículo 23, o texto registra. E dizia a todos, 9:23, se alguém quer vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e o quê? E siga-me. Negue a si mesmo, renuncie a si mesmo. Faça o que ele está mandando. Irmão, se você não tem essa sensibilidade, quando você senta do lado de uma pessoa e não tem aquela sensibilidade, o Espírito de Deus falando, prega para ela, você perdeu a sua comunhão com Deus. Você não está andando com Deus. Você está no ponto de ônibus, você não sente incomodado, nem que seja entregar um folhetinho para aquela pessoa. Você não tem fome de ganhar almas. Você não tem sede. Você não está bem com Deus. Você está andando longe de Deus. Porque quem não quer ganhar almas é o diabo, pessoal. Para Deus. O diabo quer ganhar almas para levar para o inferno. Não é nem para ele, é para o inferno. Dominando elas.
É Ele que não quer levar homens a Deus. Quem anda com Deus tem o mesmo sentimento de Cristo. Quem tem comunhão com Deus tem o mesmo sentimento. É capaz de renunciar a si mesmo para ganhar aquela vida para Jesus. E fazer isso com amor. Quando a gente olha para o nosso próximo, nós temos que aprender a olhá-los com os olhos de quem? De Deus. O que Jesus faria se estivesse em meu lugar agora? O que Jesus faria se Ele estivesse em meu lugar? Jesus, me dê oportunidade. Se o Senhor quer realmente que eu fale do teu amor, eu estou aqui nessa sala aqui, está cheio de gente, tem uma pessoa. Me dê uma oportunidade para falar de ti. Eu estou aqui nesse ônibus, ainda tem 20 minutos para percorrer. Essa pessoa está do meu lado. Me dê uma oportunidade para falar do teu amor para ela, Jesus. Deus vai criar na hora. A própria pessoa vai falar, vai virar para você, vai começar a conversar contigo. E vai contar problema. Meu irmão, quando nós queremos, Deus age. Eu quero ser usado por ti. Me use, Senhor. Ensina-me. Dá-me habilidade, dá-me intrepidez, dá-me ousadia. Eu quero cumprir com o teu querer. Eu quero fazer a sua vontade. Olha, como exemplo de renúncia, vamos ver o caso de Ananias, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Diz assim o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículo 10. Olha, exemplo de renúncia, pessoal. Diz assim, ele teve que negar a si mesmo. Está escrito, aqui fala sobre a conversão de Saulo. Poxa, que honra para Ananias ter sido usado por Deus para ganhar esse Saulo, hein? Diz assim o versículo 10 do capítulo 9. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. Ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Versículo 17. E Ananias foi, entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do quê? Aqui começa a história do apóstolo Paulo. Irmão, você já pensou se deixar usar por Deus para ganhar aquele traficante da rua? E esse traficante se converter e se tornar um grande missionário, um grande pregador da palavra de Deus? Deus vê além do que nós podemos ver. Deus vê o que nós não conseguimos ver. Ananias que justificar, não, Senhor, esse aí é o perseguidor das igrejas. Ele tem feito mal e veio aqui para maltratar o teu povo. Vá, Ananias, ele é um vaso escolhido para mim. O servo é assim, quando Deus manda, o Senhor manda, ele obedece. Mas meu Deus, tem tanto tempo que eu não falo com essa minha irmã. A última vez que nós nos vimos, até brigamos, discutimos, nós ficamos até de mal, nós fizemos até assim com o dedinho, tá de mal, comissão na panela de mingau. Vá, ela é uma serva que eu escolhi. Vá, Deus mandou ir, vá, faça o que Ele está mandando. Você pode usar o seu Face, você pode usar o e-mail, o seu MSN, você pode usar o seu celular, mensagem de texto, você pode ligar.
Mas você pode fazer mais do que isso, comparecer pessoalmente e deixar Deus te usar. Deus está à procura de servos. Não, pastor, eu estou muito velha para isso. Eu estou com a minha coluna quebrada. É porque você não está fazendo nada para Jesus. Porque na hora que você falar, Jesus, eu preciso ir, e de coluna quebrada não dá, está amarrado. Demônio, tira a mão da minha coluna que eu vou evangelizar. Sai! Tem gente aí doente porque não está fazendo nada. É aquele vaso que está lá no canto, cheio de poeira, cheio de teia de aranha, pronto para ser jogado fora. Levanta-te, guerreiro de Deus. O diabo que quer que nós nos calemos, porque nós podemos fazer, como diz o nosso irmão João Batista, pastor, um rebuliço, irmãos, nesse mundo, sendo usados por Deus. E o diabo sabe que quando os servos de Deus se levantam e acordam e saem, ele perde. Então ele quer que você fique quietinho, se contentando em participar só dos cultos, fazer campanhas correntes, que você se limite a ficar entre quatro paredes. Não fale de Jesus para ninguém. Não ganhe ninguém para Jesus. Você está muito bem assim, continue assim. Meu irmão, receber elogio do diabo, está amarrado em nome de quem? Diga para a pessoa do seu lado, meu irmão, quebre as cadeias, se livra delas, faça a obra de Deus, aplaudam Jesus, é o que Deus espera de nós, irmãos. Eu quero ser, Senhor, tua extensão para todos te conhecerem.